Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com a senadora Vanessa Graziotin. O nosso tema, financiamento de campanha e mesmo reforma política, que são temas que voltam à discussão no Congresso Nacional em função da própria conjuntura que a gente vive, né, senadora? Exatamente. Só que esse ano, diferente dos anos anteriores, mas sobretudo no ano pós-eleitoral, todas as eleições, o parlamento retoma os seus trabalhos falando na prioridade das reformas políticas. Uhum. E o que a gente vê, ao final de tudo, é apenas uma mini reforma eleitoral. Não dá mais, porque, veja, as pesquisas estão mostrando que 85% da população brasileira não se sente representada por nenhum partido político. As pessoas estão desacreditadas completamente da política. Então, está na hora, já passou a hora de nós refazermos o pacto com a população brasileira, para que a gente possa readquirir a confiança e continuar tocando a vida do país, porque nenhuma sociedade se organiza e segue funcionando sem que haja um sistema político forte e que seja efetivamente representativo do conjunto da maioria da população. Falando em reforma política, a senhora acha que financiamento é o item primeiro da pauta? Como olha, ele é um item fundamental, ele é um item imprescindível e, aliás, vamos aqui destacar que a mudança que teve foi uma mudança significativa, que já vigorou nas últimas eleições, não foi uma mudança provocada pelo parlamento e que nós defendíamos muito aqui, mas nunca tivemos número suficiente para aprovar, que era a proibição do financiamento empresarial às campanhas. Então, essa decisão, essa proibição foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal, pelo STF. Então, nós é que ficamos a reboque de uma decisão do Poder Judiciário. Então, já tivemos um avanço importante. Agora, nós temos que ir além disso, ir além. Primeiro, não dá para continuar a conviver com essas campanhas trilionárias, não são bilionárias, são campanhas trilionárias, onde não são as pessoas que são expostas e as suas ideias para o povo, vendem sabonete, vendem mercadoria através de todo um mecanismo de marketing que constrói um cidadão dos sonhos da população brasileira. Só que a eleição acaba, o encanto vai embora também, porque não é nada disso, né? Então, sem dúvida nenhuma, o financiamento é fundamental. Não há espaço para o retorno e, por incrível que pareça, ainda tem muitos aqui no Congresso Nacional que falam da possibilidade de retornar o financiamento de empresas privadas às campanhas eleitorais. Não há esse espaço para o retorno. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer uma reforma política que aproxime as pessoas da política. Hoje, vamos analisar o nosso sistema eleitoral com o sistema de outros países. Aqui no Brasil, os partidos apresentam listas desordenadas e que são ordenadas através do voto popular. Isso. A maioria dos países não age assim. Os partidos apresentam listas ordenadas, com alternância de gênero. Isso é a lista fechada? Isso é a lista fechada. Certo. Aí a população vai votar naquela lista. Com alternância de gênero. Com alternância de já gênero. Já entra uma outra bandeira também, aí né? entra, por quê? Porque como é que a gente pode conviver com um país cuja metade da população são mulheres, que trabalham fora de casa, produzem quase 40% da riqueza nacional, são a maioria do eleitorado e só ocupamos 10% das cadeiras. Então, a reforma é de representatividade também, a crise é de representatividade. E os homens não querem aprovar nenhuma mudança, nada de cota, porque não querem perder a hegemonia do processo político. Né? Então, as listas seriam importantes, porque por si só você já barateia a campanha. O que você tem é um partido, digamos, com 50 candidatos a deputado estadual. Então, imagina 50 campanhas quanto custa, você podendo ter uma campanha de um único partido com uma lista pré-ordenada, ou uma coalizão com uma lista pré-ordenada. Olha a diferença, não é? E aí nós faríamos a repactuação com a população, colocar as ideias, os programas em cima das pessoas, que são muito mais importantes. O que nós defendemos para o Brasil, é isso que tem que ser analisado.
Senadora, mas e a questão do caciquismo, como se diz hoje em dia, né? A renovação na política, ela fica prejudicada a partir do momento que se apresenta uma lista fechada? Você aumenta o poder de quem manda no partido, de quem preside o partido, por então, exemplo? essa é a reclamação que se ouve muito na Câmara dos Deputados. Por que a reforma não avança nesse sentido? Porque grande parte dos parlamentares diz, não, mas meu partido tem dono, eles é que vão mandar. Espera aí. Partido político, ele serve para fazer a política, para construir uma nação, cujos princípios são uma nação que promova justiça social e que seja democrática. Se esse partido não conseguir internamente exercer a democracia, o que esperar dele? O que esperar dele? Então, a legislação pode tratar da democracia interna do partido político. É isso que nós devemos fazer, porque se um partido não respeita a democracia internamente, como que vai respeitar do ponto de vista geral? Então nós temos que acabar com esse caciquismo. Aí você diz, mas é possível? É claro que é possível. Você determina questões que têm que ser cumpridas. Você não pode ter direções provisórias, as direções têm que ser eleitas, tem que haver prestação de contas da direção partidária, dos gastos do fundo partidário, dos recursos partidários. Então, é um absurdo, nós não podemos mais nos deixar levar por esses argumentos para não promover uma reforma política mais profunda, né? Então, aí de cara eu já digo, olha, desde que eu cheguei aqui no Congresso Nacional, em 1999, fui eleita em 98, deputada federal, um dos primeiros projetos que eu apresentei foi para criar um fundo eleitoral independente, ou seja, um fundo para prover as campanhas eleitorais. Não proibia as empresas de doarem, mas as empresas teriam que doar para esse fundo. E esse fundo, o dinheiro desse fundo, seria distribuído equitativamente, claro, proporcionalmente, com todos os partidos políticos. Então, mas aí eles não têm interesse. Por que eles vão contribuir para um fundo? Porque não direciona para um partido. Exatamente, ele quer direcionar para aquele partido, para aquele candidato com o qual ele sabe ou ele pretende contar. Então nós temos que acabar com essa relação. Um outro projeto meu que tramita limita o número de mandatos parlamentares. Isso é importante porque permite aqui a nossa legislação que uma pessoa seja parlamentar durante 50 anos. Eu acho que não, a política tem que ser oxigenada. Nós temos limitação para o Poder Executivo. Para o Legislativo, nós também deveríamos ter limitação de mandato. É um outro projeto importante que nós temos aqui sendo debatido, né? Então, acho que está na hora de parar de falar e agir. Há um rompimento do contrato entre a representação política e a população brasileira que tem que ser retomado. Agora, retomado em bases de confiança. Acabar com a corrupção, a gente sabe que é difícil, mas pelo menos minimizar e transformar toda a população no fiscal do processo político brasileiro, que é o momento mais importante. Já dizia um grande pensador que quem não entende que a política é o mais importante, esse é o verdadeiro ignorante, porque o salário dele, as condições de vida, a educação, a assistência à saúde, tudo depende de decisões políticas. Então, o que nós precisamos fazer é trabalhar para melhorar a política no Brasil, que está, sem dúvida nenhuma, bastante deteriorada. Agora, como a gente sabe, reforma política é tema recorrente. Entende-se atualmente que é melhor fatiar, fazer por tema, fazer por blocos de assuntos e ideias para que ela prospere. Diante da circunstância que a gente vive, ela é um catalisador? Há como se enfrentar temas que não se enfrentou até hoje, que eles prosperem tanto numa casa quanto na outra? Tem que ser enfrentado, não há dúvida. Eu acho que nós já esgotamos o adiamento. O tempo já esgotou. Eu digo, qual é a eleição que se conclui que o parlamento retoma os seus trabalhos e não fala da reforma política como prioridade? Eu não me lembro. Desde que eu cheguei no parlamento, todo o período eleitoral se fala em reforma política. E por essas razões de falta de consenso, e que não é bem falta de consenso, está aí o exemplo do financiamento empresarial. Você acha que se não fosse a decisão judicial, teria havido o fim do financiamento empresarial? Jamais. Por que os colegas dizem? Mas nós precisamos de dinheiro para fazer a campanha. Por que precisa de dinheiro para fazer a campanha? Acho que a gente tem que ter um mínimo de dinheiro. Não precisa fazer produções da propaganda eleitoral gratuita, que é fundamental para que o eleitor conheça o seu candidato, mas por que o candidato não vai lá e não fala das suas propostas? Hoje em dia, nós temos a internet. Mais de 56 milhões de brasileiros estão ligados na rede mundial
de informação, de computadores ligados na internet. Então, se você quer saber informação do seu candidato, do candidato B ou C, vai lá que você encontra. Então, não precisa vender um sabonete e depois vir junto com ele o desencanto, aí depois do desencanto vira o grande escândalo, porque o partido A, o candidato B, recebeu não sei quanto, não só de caixa 2, mas de dinheiro fruto de propina. Isso não é um problema do governo A ou B. Essa é uma questão sistêmica. E veja, eu acho que esses últimos dias têm sido importantes, porque uma das críticas à Lava Jato, e a gente apoia muito essa investigação, ela tem que chegar ao seu fim, ela tem que ser concluída, ela não pode ser abafada, ela não pode parar, não tem nada que parar com a sangria, como disse um senador, não, ela tem que ir até o fundo, tem que ir até o fim. Para quê? Para que seja ampla e para que revele tudo que tem que ser revelado, porque do contrário, parecia até uma investigação dirigida, uma investigação que tinha seleção, não é? Então, essa tendência não podia. E hoje nós estamos vendo, os últimos depoimentos dão conta de que esse modus operandi de troca de favores, de contribuição no Caixa 2, isso já existe, ó, desde os primórdios da República, né? E nós temos que pôr fim a isso. Não dá para a gente continuar convivendo, o Poder Judiciário, o Executivo e a população, fazendo de conta que a gente não enxerga e não sabe aquilo que todos sabem, né? Então, o tempo se esgotou, nós precisamos fazer uma repactuação, não é só uma reforma política, é uma repactuação com a sociedade brasileira, não só em relação às regras, mas também à própria representatividade. Senadora, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. Eu agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e que você é convidado da TV Senado para fazer sugestões e críticas ao nosso trabalho. Para isso, 0800 61 2211, ligação gratuita. Há também a possibilidade de você rever esse e outros dos nossos programas usando o endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.